Muita paz a todos. Nós estamos aqui extremamente satisfeitos pelo convite que nós recebemos da nossa querida Jucinha. E curioso, porque a primeira vez que nós nos vimos, eu acho que a Jucinha vai se recordar disso, eu estava subindo ali a escadaria do CERJ, eu olhei para a Jucinha olhou para mim, e a Jucinha perguntou assim: você foi cigano, não foi? Aí eu digo: fui. Você também foi, não foi? Bom, e depois disso nós nos cumprimentamos dizendo o nome que nós tínhamos dessa atual existência, né? Esse foi o nosso cumprimento, bem medianímico. Então, nosso agradecimento à Jucinha e também à nossa querida mãezinha espiritual, na verdade, é a diretora da área de educação espírita, da qual esse serviço de atividades mediúnicas ele está inserido. E a Darcy, ela me pediu para que eu não contasse essa história, mas eu não resisti, vou contar, porque ela disse assim: as pessoas fazem conta, mas eu vou explicar por que eu vou contar. Mamãe me disse que quando eu contava um dia de vida, ela frequentava uma casa espírita, e nessa casa espírita, Casa de Jesus, as pessoas da mocidade, da reunião pública, os frequentadores da casa, ficaram ali em volta do berço, né, para fazer uma prece lá para aquele umbralino que acabou de chegar, e para que o trem não saísse do trilho, já nasceu em berço espírita, né? Então, com um dia de vida, algumas pessoas estavam rodeando o berço lá no hospital público aqui em Bom Sucesso, lá eu nasci, e Darcy era uma das pessoas que estava ali orando por mim. Então, desde então, é minha mãezinha espiritual, e que não tem problema nenhum contar isso, porque eu vou fazer 42 anos de idade, e há 42 anos que eu vejo a Darcy com a mesma imagem. Então, eu acho que o tempo para a Darcy passa numa dinâmica diferente do meu tempo. Então, não tem problema nenhum contar isso. O Ariovaldo Filho, até esticado um pouquinho, ele disse assim, foi pegar o diploma dele de ensino médio e disse assim: nossa, mas me apareceu uma negrinha linda. E aí eu vim descobrir que era a Darcy, e ela continua linda, então não tem problema nenhum de contar assim, né? Não tem problema de fazerem contas, né? Porque a conta é de vocês, o tempo da Darcy é outro. Pois muito bem, vamos conversar na manhã de hoje, na verdade, nós trouxemos algumas reflexões que de antemão eu já gostaria de dizer que não a tenho com nenhuma autoridade. Trouxemos as reflexões e vamos aqui trocá-las no sentido de nos melhorarmos como médiuns e como espíritas que somos, espíritas cristãos. Então, o fato de eu estar falando sobre o assunto não me reserva nenhuma autoridade moral, mas fiz um estudo com antecedência e percebi alguns pontos muito relevantes a respeito desse binômio, né? Espiritismo, que seja a mediunidade e o seu aspecto religioso, da qual a gente entende ser muito importante abordar. Bom, nesse livro que a gente gosta de trazer, eu não sei se ele mudou a capa, Tormentos da Obsessão. Para quem está balançando a cabeça assim, já leu o livro e conhece o conteúdo, né? Ele é bastante contundente. Para quem está nos assistindo, esse é o livro. Provavelmente na internet também estão balançando a cabeça, porque conhecem o conteúdo do livro. Mas o que a gente quer citar de oportuno é que esse livro traz para nós um alerta muito grande. Porque, na verdade, Manuel Filomeno de Miranda, como um verdadeiro repórter do mundo espiritual, traz o que ele chama de nosocomio, um hospital, um sanatório, aonde ele se reserva a ampliar com algum detalhe para nós, especificamente uma ala para os médiuns espíritas que tiveram decesso no exercício da sua mediunidade. O livro traz para a gente reflexões muito profundas. Inclusive conta uma história, na primeira quarta parte do livro, de uma mulher que estava completamente alheia às observações da enfermeira, e a enfermeira, ele já no plano espiritual, a enfermeira e a doente, resolve evocar uma história para trazer a atenção da enferma,
que havia sucumbido na sua última existência e, portanto, estava nesse hospital. A história era de uma mulher que passava numa estrada com um filho no colo e, de repente, ela se aproxima de uma gruta. E a gruta, de dentro da gruta, havia uma voz lhe convidando a obter gemas preciosas. Ela, então, seduzida pela voz e pelo conteúdo que a voz propagava, ela resolve se aproximar. E o convite, muito contundente, continua. Mas a voz dizia o seguinte: entra nessa gruta e amealha tudo que podes, mas tem tempo, porque quando a porta se cerrar, tudo que ficar para trás, ficou para trás. Não haverá mais como buscar. Ela, entendeu a proposta. Chegando, ela observou assim gemas preciosas, colares. Fico imaginando mulher olhando para um colar, né? Cheio de esmeraldas e joias e anéis. Não, esse anel aqui não cabe no meu dedo, deixa eu pegar o melhor. Não, essa ponta do diamante é muito grande. E aí chegou um determinado momento que ela viu que estava perdendo muito tempo e a voz lembrou: tem tempo, amealha o que podes e a porta vai se cerrar. E tudo que deixartes para trás ficará para trás. Aí o que ela fez? Pegou o filhinho, colocou num canto muito seguro e começou a usar a barra da saia como depósito de coisas. E foi observando os objetos que ela considerava mais importantes e foi colocando na barra da saia. E quando ela já imaginou que estava diante de tudo aquilo que ela poderia carregar, o que ela fez? Saiu da gruta e o barulho, pum, uma porta cerrada se fechou. E ela deu aquele suspiro de alívio. De repente, o que ela se lembra? Do filho. E aí ela se dá conta que deixou o filho dentro da gruta. A enferma, no plano espiritual, ouvindo essa história da enfermeira, desperta. E aí pergunta: e o que será que aconteceu com ela? O que houve? Ela ficou completamente desesperada, mas faz uma associação muito oportuna com a manhã de hoje. Assim somos nós na vida. Recebemos de Deus tudo o que há de mais importante para o nosso soerguimento moral, só que as nossas distrações do plano material, essas distrações fazem com que busquemos coisas que estão em desalinho com o nosso propósito espiritual. A gente lê, ouve, se sensibiliza, mas na prática é bem o que o Breves e o que o Edivaldo colocou para nós, assim, os dois com bastante propriedade. Na primeira parte do Livro dos Espíritos existe uma questão, a questão 22, e ela é importante porque o conteúdo, a resposta à pergunta de Kardec, está numa parte do livro que não necessariamente evoca a resposta em si mesma. Kardec pergunta na questão 22, ele cita algumas propriedades da matéria, e nessas propriedades, a ponderabilidade, enfim, cita algumas, e pergunta se essas propriedades da matéria definiriam a própria matéria. E os espíritos respondem assim: do vosso ponto de vista, sim, mas do nosso ponto de vista, não, porque a matéria se apresenta em estados que ainda não podeis compreender. E aí Kardec, embaixo na 22A, que é o que a gente quer chamar a atenção, ele, já que a pergunta que eu fiz lá em cima não deu muito certo, né? Deixa eu fazer outra. Que definição podeis dar da matéria? E é na primeira parte do Livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos. A matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual, e ao mesmo tempo, este exerce sua ação. Então, a vida carnal, a vida na carne, ela é muito importante para nós. Porque no contraponto, faz-nos o exercício da nossa verdadeira vida, que é a espiritual. Parece um paradoxo, né? Vivemos no mundo carnal para valorizar a nossa verdadeira essência, que é o mundo espiritual. E para valorizar essa essência, pegando carona nesse livro, Tormentos da Obsessão, nós gostaríamos de trazer algumas reflexões dessa obra, pouco conhecida por todos.
Esse daqui está meio rotinho, porque a gente... Sabe aqueles livros que a gente vai fazendo anotações, então ele já está em estado de decomposição, mas eu não posso abrir mão dele. Uma vez, quando eu era adolescente, eu dei um livro que mamãe anotou durante mais de 10 anos, trechos dele, Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. E eu dei o livro, na verdade eu emprestei. E livro empresta-se assim, né? Na faculdade eu aprendi que bobo é aquele que empresta, e mais bobo ainda é aquele que devolve. Então, eu emprestei o livro, e o livro nunca mais voltou, e minha mãe ficou desesperada, porque eram anotações que ela havia feito no livro há mais de 10 anos. Então, esse é um dos livros que, se eu perder ou eu emprestar, vai ficar emprestado e eu vou ficar desesperado. Mas aqui há algumas anotações que nós trouxemos, e a primeira delas é assim: é um chamamento. Na verdade, a gente queria trabalhar algumas questões do capítulo 23 desse livro, do livro dos médiuns. E logo no item 237, eu estou vendo que tem gente fazendo anotações, lá nesse item, olha o que é que Kardec escreve para nós. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Eu resolvi pesquisar no dicionário o que seria a palavra escolho, porque na tradução de Guilhom Ribeiro para a língua portuguesa, vamos tentar entender por que ele se apropriou dessa palavra. O escolho, dentre outras definições, pode ser aquela pequena ilhota ou aquele ascendente de terra que brota, que medra no lençol do mar. E é interessante essa metáfora porque, às vezes, dependendo de como ele brota e como ele está, e pela dinâmica do mar, nós podemos não percebê-lo. E aí o calado do navio, ele pode roçar naquele escolho. Então, metaforicamente, essa introdução, esse introito, já traz para nós um simbolismo que é objeto para a nossa reflexão. Então, entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, e Kardec coloca para nós, e o que é importante também citarmos aqui, é que todo esse capítulo que trata de obsessão é especificamente para os médiuns. Está no livro. Nós associamos aquelas outras situações do cotidiano, mas o lembrete contido nesse livro é para nós médiuns. Mas ele continua aqui, ele classifica, como já é do conhecimento de todos, e a gente não vai fazer desdobramentos com pormenores sobre essas questões, os 3 tipos clássicos de obsessão. E depois nós vamos buscar o porquê estamos falando sobre obsessão para fazer um link com o aspecto religioso. A gente vai chegar lá. A gente tem até 2h30 da tarde, não foi, Jussim? Né? Muito bem. O primeiro deles é o que Kardec classifica como obsessão simples. A obsessão simples é uma sugestão que o espírito dá para o médium, pode dar para qualquer um, mas o objeto da nossa atenção aqui é para o médium. E o médium, ele dá aquilo que eu chamo aquele sorrisinho de Mona Lisa, de cantinho de boca. Ele gosta do que ouve. Dá aquela sugestão interessante. Então, quando chegar em casa, minha sogra vai ver só. Vou falar com ela. Entendi. Vou dizer isso para o meu filho. Ele vai cair do cavalo. Vai ver só o que vai acontecer com ele. Isso é o espírito. Essa é a obsessão simples. Isso é igual gripe. Todo mundo tem. De ordinário, são eles que vos dirigem. Todo mundo tem. O que acontece com a obsessão simples, para nós médiuns, verdadeiras antenas transceptoras, é que nós precisamos sintonizar com o que gostaríamos como sugestão. Sintonizar. É como se fosse um rádio, que tem várias faixas de frequência. O Breves falou bastante sobre isso hoje aqui de manhã, né? Então nós, como um dínamo vivo, nós
escolhemos sintonizar com essa ou com aquela frequência. E a escolha, ela muitas das vezes, ela passa por um processo doloroso. Por quê? Porque o meu homem velho gosta daquela sugestão. Mas o conjunto de informações e de conhecimentos que a gente amealha durante uma palestra, um evento como esse, um livro que a gente lê, um DVD que a gente assiste, enfim, um programa de televisão edificante, um programa de rádio com colocações oportunas, tudo aquilo que a gente amealha forma em nós o que a gente chama de energia potencial. Existe uma fórmula em física que diz o seguinte: trabalho é igual a força vezes deslocamento. Eu posso entender como força todo o conjunto de informações que eu amealho ao longo da minha vida que me dá discernimento. Esse discernimento, essa capacidade de discernir entre uma coisa e outra, entre o certo e o errado, classificar com assertividade, abstração feita à ação. Ainda não estamos no campo da ação. Mas a capacidade de discernir, de entender e diferenciar uma coisa da outra estaria na fórmula da física associada a essa questão da energia potencial, tá? Da força. Mas o trabalho, a fórmula do trabalho é um produto da força pelo deslocamento. Aí poderíamos, pegando essas questões etimológicas da palavra deslocamento, que é dar movimento a, que vem do latim motivare, daí a palavra motivação, motiva a ação, o que dá movimento. Vamos fazer a seguinte pergunta: ninguém precisa ter excelência em matemática. Se eu tenho uma força, vamos dizer assim, de 1000 newtons, seja lá o que isso represente, vezes 0, qual que é o trabalho? 0. Isso significa dizer que eu posso ter muito conhecimento, mas se a minha ação for nenhuma, o resultado é inócuo. O resultado é 0. Por isso que só ter o conhecimento não adianta. O conhecimento no produto ele é muito importante. Aliás, ele cria um escalar. Eu não me recordo se foi o Sérgio ou se foi o Edivaldo que comentou, que o aspecto, eu acho que foi o Edivaldo, que o aspecto de religiosidade ele não está associado à religião. Isso é verdade. Isso a gente aprende, muito verdade. Aprendemos no Espiritismo. Questão 983 do Livro dos Espíritos, na tradução de Guilhom Ribeiro para a língua portuguesa. Será necessário professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas, é a força lá, para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Entenda-se por sorte aí condição. No capítulo 1 do Livro dos Espíritos, sorte das crianças depois da morte, quer dizer, condição, como é que elas ficam na erraticidade. Então, ligando a tecla SAP da pergunta é: quem é que se dá bem no mundo espiritual? É o islamista? O católico? O protestante? O espírita? O budista? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Resposta do Livro dos Espíritos: só o bem assegura a sorte futura. E o bem é sempre o bem, seja qualquer o rótulo que a ele atribuamos. Aí embaixo tem uma nota de Kardec que diz o seguinte: o Espiritismo descortina-nos a verdade. A realidade do mundo espiritual cria para nós uma dimensão muito diferenciada. Muito, muito diferenciada. Mas ninguém diz que sem ela, sem o Espiritismo, sem esse conhecimento, não possa o homem conseguir. De maneira que esse rótulo de religião, tanto é que quando a gente lê a Revista Espírita, a gente observa que Kardec tem uma pegada bem diferenciada a esse respeito. E essas questões é para refletirmos a respeito desse sorriso de Mona Lisa, de Gioconda, dessa sugestão simples que a gente recebe. E a mensagem do dia a dia, o conhecimento que a gente recebe, muito embora esse conhecimento mostre outra coisa. Eu, às vezes, quando a gente vai por aí fazer palestra, eu conto essa história porque ela é muito contundente e, ao mesmo tempo, caracteriza bastante as nossas reflexões quanto espíritas. Quando eu era adolescente, eu visitei uma instituição e a gente fez esse trabalho enquanto jovem durante muitos anos, a Ação Cristã Vicente Moretti. E lá existia uma menina
que contava a minha idade, entre 14 a 15 anos aproximadamente. Eu ficava com violão, tocando para baixo e para cima. Chegava uma hora que a gente atrapalhava, né? Porque as crianças precisavam tomar banho de leito e tinha horário, né, para medicamento. Então, era uma enfermaria, existia uma dinâmica, e nessa dinâmica existia uma janela de tempo onde ficávamos ali. Nesse intervalo de tempo, por um motivo ou por outro, eu me identifiquei com aquela menina. E eu peguei aquelas revistas que mamãe leu para mim quando eu era criança, A Vida Fala 1, Fala 2, Fala 3, a vida está falando até agora para mim, vamos ver se vai. E bom, lendo a revista, lendo a história, eu notava que a menina ficava completamente indiferente ao que eu dissera. O quadro era uma criança com agromegalia. O crânio cresceu de uma forma tão desproporcional que a cabeça era maior do que o próprio tronco. Os membros completamente atrofiados. Existia um problema que o nome é complicado, né? Refluxo gastroesofágico, é o famoso golfo. A criança, de maneira que para administrar água tinha que ter um cuidado muito grande. E como o crânio cresceu de forma desproporcional, a sua mandíbula foi projetada para frente e os dentes também crescendo de forma desordenada. De forma que quando você olhava para o berço, era um monstrinho que estava ali. Por um motivo ou por outro, a gente resolveu ficar ali do lado, contando a historinha. Teve um dia que não me sai da memória. Mamãe estava fazendo o recolhimento dos jovens, né, porque chegava aquele momento que a gente começava a atrapalhar. E eu disse assim para ela, olha, o tio vai precisar ir embora. Naquele instante, ela virou os olhos para mim, só os olhos. E aqueles 2 olhos negros se encheram de lágrima e 2 lágrimas pesadas escorreram naquele rostinho deformado. Eu olhei para aquilo, com 14, 15 anos de idade, depois que os coordenadores de juventude recolheram todo mundo, eu fiquei numa Kombi, num ônibus, não me lembro direito, com a cabeça assim no vidro, e fiquei pensando assim, como explicar a justiça e a bondade de Deus, se não através da reencarnação? Como eu, Marcelo Shoa, com 14 anos de idade, poderia ter convicção de que Deus é justo e bom, sem ter o farol vivo do conhecimento que é essa dinâmica chamada reencarnação. Existe no Livro dos Espíritos, inclusive, a questão a esse respeito, em que se funda o dogma, que pode ser traduzida a palavra dogma como verdade incontestável, porque é a que efetivamente explica, atribui a Deus a justiça e a bondade, dentro dos pré-requisitos que o Espiritismo evoca de nós, porque foi a doutrina espírita a primeira doutrina por sobre a face da Terra que pegou um artigo de fé e vinculou-o a processos racionais, dando a seguinte definição: fé inabalável só é a que pode enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, num quadro como esse, o espírita explica como ele funciona. A abstração feita à dificuldade em suportar a questão, mas a gente entende, é a força na fórmula do trabalho. O deslocamento, que é o que vai dar o resultado do trabalho, aí cabe a cada um de nós, que é a motivação, esse impulso interior, que cada um de nós se reserva o direito de dinamizá-lo ou não. A maior potência da alma, diz Leon Denis, é a vontade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas isso somente para explicarmos esse sorriso de Mona Lisa que a gente dá quando ouve a sugestão de um espírito. E quando essa sugestão ela cria como se fosse um córrego que começa a formar sulcos na terra. E aqueles filetes, eles vão se alargando, vão se alargando, vão se alargando. E chega um determinado momento que a doutrina espírita dá um outro nome a esse processo. É o processo do fascínio, da fascinação. A criatura está fascinada por si mesma,
pelos dons espirituais que recebeu como empréstimo, para que, como verdadeiro fonoclama do mundo espiritual, possa ouvir em primeiro plano aquilo que é verbalizado através da sua laringe, aquilo que pela sua psicografia, aquilo que pela sua sensibilidade, pela sua percepção no mundo espiritual, ele como médium, como ponte, como instrumento, primeiro percebe, depois perpassa. Esse processo vivo é o que faz ele, então, quando não adestrado em si mesmo, deixar que esse filete crie sulcros e se transforme numa coisa que a gente chama de fascinação. O fascinado, para a gente ter uma ideia assim, de como é que funcionaria, seria a mãe olhando 280 alunos rompendo num colégio militar, rompendo marcha com o pé direito. Só o filho dela com o pé esquerdo. Ela vira para a mãe do lado e diz assim, olha lá, ó, só o meu filho está certo. Todo mundo errado. Meu filho é demais, né? Tá vendo? Eu falo para você, meu filho é o que há. Todo mundo está errado. O fascinado acha que só ele é quem está certo. E aqui, o Kardec coloca, olha só que interessante, a fascinação tem consequências muito, advérbio de intensidade, muito mais graves. Porque ela cega. Ela não nos faz perceber a realidade espiritual. Ela não nos convida à humildade. Aliás, no quesito humildade, a gente precisa bastante prestar atenção, porque é a humildade, não é subserviência. Até a Jucinha fala bastante isso com a gente, né? Como ainda não aprendemos a ser bons, a gente troca o bom pelo bonzinho. É ser firme sem ser rude. É diferente. E primeiro para consigo mesmo, observando. A humildade é um atributo fundamental para o médium. A humildade, ela abre um campo enorme para o espírito. A esse respeito, nós nos recordamos de uma passagem no Evangelho, aonde Jesus está passando, era um dia, na narração de Divaldo Franco, um dia aquele com sol a pico, né? E as pessoas, a gente fica imaginando como é que não era um homem que impunha as mãos e na presença de todos refazia tecidos carcomidos e ossos tortos na frente de todo mundo. Por isso que Judas, vou entregar ele, esse homem vai rodar a baiana aqui, porque eu já vi o que ele fez. Não entendeu a proposta. Mas as pessoas, então, quando Jesus passava, as pessoas ficavam ali, não dava para ver Jesus. Amélia Rodrigues nos diz que a sombra de Simão Pedro projetada em alguém curava aquela pessoa. Isso era o discípulo, a gente fica imaginando Jesus. Foi o construtor do planeta Terra. A gente não tem nem dimensão de como é que seria isso. Pode ter um laivo, uma vaga ideia. Mas naquele instante, então, os discípulos, o que eles faziam? Eram almas nobres, mas eram homens muito rudes. Faziam abrir alas para Jesus passar. E Jesus, então, porque tinha um monte de criança ali circundando Jesus, Jesus aproveita aquele instante e evoca dali uma lição. Deixai que venham a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. É uma passagem que todo mundo conhece. Só que Jesus Cristo toma de uma criança e põe no colo e diz assim, em verdade vos digo que quem não se fizer como um deste, só que deste era ele, Inácio de Antioquia. Isso está muito bem narrado no livro Ante os Tempos Novos. Ele agora, com octogenário, com mais de 80 anos, se vê entre correntes para ser devorado pelas feras na arena greco-romana. E ele fecha os olhos, Inácio de Antioquia, e se lembra daquele instante em que ele conhecera Jesus daquela forma lúdica, daquela forma simples, onde Jesus o toma no colo
e se reporta apontando para ele: quem não se fizer como um deste, ele não entende muita coisa. Órfão de pai e mãe, depois da crucificação de Jesus, João, o evangelista, que passou a morar com Maria, lembra daquela criança. E depois de algum tempo, circunvagando a vizinhança, consegue ter com Inácio de Antioquia e o cria como filho, ao seio de Maria, mãe de Jesus. Ele, então, passa a viver e a respirar o cristianismo primitivo junto com os discípulos, à casa do caminho. Absorve aquele néctar precioso, não somente de informações, mas de comportamento. Mas o Império Romano, muito vigoroso, recolhe alguns cristãos primitivos e eis que se vê Inácio de Antioquia algemado, pronto para ser devorado pelas feras da Dalmácia. Ficaram dias sem se alimentar. E os romanos, eles salpicavam sangue em algumas pessoas para que ativasse o desejo das feras em se alimentar. Alguns cristãos primitivos entraram na arena completamente enlevados, com cânticos, com orações. Outros gritavam, evocando a libertação. Eu abjuro essa crença, eu abjuro. E eles foram soltados às feras. Inácio de Antioquia entra e, com os olhos fechados, constrito, aguarda então a sua patada. O momento em que uma fera que tal iria então devorá-lo. Ele cerra os olhos e em prece aguarda o instante em que poderia dar a sua vida em holocausto. Ele, Inácio de Antioquia, que aprendera com João e Maria a amar Jesus. Ele fecha os olhos e aguarda o seu instante derradeiro. Ouve a gritaria na arena, alguns em silêncio sendo devorados, outros gritando, a ovação do público diante daquela cena horrenda. E Inácio de Antioquia se mantém de olhos cerrados, aguardando a sua oportunidade de dar a sua vida em holocausto ao Senhor Jesus Cristo, que ele, Inácio, aprendera a amar. Mas o tempo foi passando, as vozes foram se cessando, e Inácio de Antioquia então abre os olhos e descobre aquela cena horrenda de sangue, cristãos mortos, e agora as feras deitadas cada um num canto e ele ali, vivo. Ajoelha-se e estende as mãos como duas verdadeiras antenas e diz: Senhor, porque não fui eu digno de dar a minha vida em holocausto a ti. Não entendeu. E uma voz veio das alturas dizendo: Inácio, Inácio, por mim tu não morrerás. Por mim tu viverás. Ele não entendeu. Foi colocado de novo num calabouço e depois de alguns dias foi liberto. Chegando ao seio dos cristãos primitivos, e é aí que gostaríamos de pontuar, porque à época aqueles que abjurassem Jesus eram libertos, todos os cristãos primitivos que gravitavam em torno da casa do caminho acharam que Inácio de Antioquia havia traído Jesus. Qual foi o comportamento dele? Não se defendeu. E ouvimos mais tarde, mais recentemente, numa fala mais contemporânea, Divaldo Franco nos dizer que aprendeu com Joana de Ângeles que aquele que está a serviço de Jesus não tem tempo de se defender, porque todo tempo que logra em defesa pessoal é tempo mal baratado. O que denota, inclusive, uma infantilidade emocional, porque se entra alguém agora aqui e me chama de honesto, eu não sou honesto porque a pessoa me chamou de honesto, de maneira que nós não somos a opinião dos outros. Mas esse é o exercício do contraponto ao fascínio. Esse é o exercício da humildade. É o antídoto para a fascinação. É o exercício que o médium precisa fazer para, entendendo que Deus criou o homem, mas o homem não é o centro do universo.
Nós é que gravitamos em torno de Deus e não as coisas que gravitam em torno de nós. Como acreditávamos anteriormente, através da visão aristotélico-ptolomaica, que Ptolomeu acreditava que a Terra era o centro do universo e os modelos de purgatório e de céu foram colocados por sobre a face da Terra até a Idade Média. De maneira que a doutrina do ego, do eu, do egocentrismo, da egolatria, do eu, precisa dar vazão à doutrina do amor. Esse pensamento altruísta foi tão forte que foi esse pensamento que Jesus fincou na face da terra que dividiu o calendário entre antes e depois dele. E é essa pegada que a gente precisa ter. Amar aos outros, amando-nos a nós mesmos. Esse é o antídoto para o que chamamos de fascinação. Mas o livro continua. Ele coloca aqui, basicamente para nós, uma coisa muito curiosa a respeito do terceiro ponto que gostaríamos de abordar, que é a subjugação. O fato do espírito estar, o médium, o espírito, estar sob o jugo do desencarnado. Esse processo, ele diz que acontece de duas formas, para a nossa lembrança, porque eu sei que todos temos de memória. A subjugação pode ser moral ou disjunção exclusiva, ou corporal. E ele cita aqui alguns casos, aqueles de nós que falamos coisas ou produzimos comportamentos que depois, como se nós voltássemos a um estado de lucidez, e meu Deus, eu já fiz. Porque às vezes a gente acha que o processo de subjugação é aquele que a gente leu em Ramiro Gama, quando uma família se apresenta para o Dr. Bezerra de Menezes, um homem completamente obsedado. E é o homem preso numa camisa de força. E Bezerra de Menezes diz assim, não, nós estamos aqui em nome de Deus. Pode soltá-lo. E a família diz assim, você não está entendendo. Se a gente soltar essas amarras aqui, ele vai voar em cima de você. E aí Bezerra diz assim, com muita tranquilidade, né? Pode soltá-lo, estamos aqui em nome de Deus. Bom, sabe aqueles filmes que a gente assiste, que as pessoas dizem assim, não façam isso em casa? Então, isso é Bezerra de Menezes, tá? Observação importante. É no ascendente moral dele. Bom, muito bem, para o exame de cada um. De fato, quando a família solta e o espírito se vê liberto, o que ele faz? Ele abre os braços e corre na direção do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes, na mesma direção, em sentido contrário, faz o quê? Abre os braços e também vai na direção do espírito. Quando eles se entrechocam, Bezerra dá um abraço, eu fico imaginando, né? Como é que é isso? A dimensão espiritual desse negócio. Dá um abraço nele e diz assim, meu irmão, que isso? E o espírito diz o quê? Muitos me disseram, mas só você me amou. Às vezes a gente fala, mas só fala. Não tem aquele ascendente moral que está muito bem narrado para nós num livro com o pseudônimo de Irmão Jacó. Frederico Figner foi presidente, diretor da Federação Espírita Brasileira, trabalhou com afinco mais de 30 anos cuidando de casos de desobsessão. Ele abre o início do livro dizendo, dar assistência aos aflitos, amparar a todos, era o clima que minha alma respirava. No entanto, na terceira, quarta parte do livro, a gente vai encontrar o que ele, Frederico Figner, agora com o pseudônimo de Irmão Jacó, chama de diálogo surpreendente. Porque enquanto em vida, ele, em reuniões de desobsessão, se reservava o exercício de doutrinar, de evangelizar, de dialogar, de passar impressões positivas a um espírito vampiro que estava então sorvendo energias de um alcoólico. E ele não lograva muito êxito, mas desencarnado tem Ornelas, o seu mentor espiritual. E ele, Irmão Jacó, traz para a gente no início do livro algo muito curioso. Imaginando alguém
participando de reuniões mediúnicas onde o Dr. Bezerra de Menezes se manifestava, Bittencourt Sampaio. Ele, quando desencarna, encontra esses espíritos no mundo espiritual. A sua filha, que houvera desencarnado antes, e observa que esses espíritos produziam luz, como se fosse um vagalume, produziam luz. E ele olhou para a sua realidade espiritual e ele viu que era opaca, que ele não tinha luz própria. E ele ficou assim, a despeito do seu conhecimento, da sua dinâmica da realidade espiritual, ele ficou algo constrangido. E esse constrangimento produziu em Ornelas um conjunto de informações e aprendizados, mesmo na erraticidade, para Frederico Figner, que teve a humildade de se desvelar para nós. E nesse processo de humildade, que é um quesito, volto a dizer, fundamental para o médium, ele apresenta para nós esse diálogo surpreendente do vampiro. Ele observa o espírito num estado monstruoso, segundo ele, sorvendo essas vibrações, cujo mecanismo todos nós conhecemos. Mas o ponto aqui em questão é que ele se aproxima do espírito. Curiosamente, o Ornelas, o mentor espiritual, ele não observa, mas identifica o irmão Jacó na personalidade de Frederico Figner. E ele diz assim: meu amigo, já não se predispõe você liberar o nosso irmão desde já, tão infeliz? Ao que o espírito então redargue: e você, nem depois de morto, desiste de me apoquentar? Tirar meu juízo? Aí ele diz assim, está muito bem registrado no livro, recomendo a releitura: luz? E ele diz assim: meu amigo, gostaria de conduzi-lo das trevas para a luz. O espírito se apropria daquela informação e diz assim: luz? Não vejo luz nenhuma em você. Grande pretensão me dar aquilo que não possui. E aí começa a dizer uma série de defeitos que ele teve na sua existência. E ele fica constrangido, mas tem Ornelas, que está do lado e põe a mão ali, tipo, dá uma força, né? Vamos lá, você consegue. Ele é verdade. Sou um espírito imperfeito, mas estou buscando por melhorar-me, estou buscando por adquirir pensamentos de acordo com aquilo que eu acredito e meu comportamento, e tudo muito bem. E o espírito diz assim: olha, depois das reuniões mediúnicas, eu acompanhava você até a sua casa. E aquilo que você dizia para mim nas reuniões de desobsessão e para outros espíritos era muito diferente daquilo que você fazia em casa. E começou a discorrer mais defeitos de Frederico Figner. Eu já tinha vou embora, valeu, tá certo, vamos melhorar, depois a gente conversa de novo. Mas Ornelas não. O livro conta que ele sacode os ombros de irmão Jacó. E ele não estava vendo Ornelas, né? O vampiro. E o Frederico Figner via os dois. E ele então ali recebe aquele estímulo que ele passa, né? Bom, vamos lá. Verdade. Eu sou um espírito imperfeito, mas eu estou buscando me modificar. Tive uma vida modesta. Modesta? Não. Você foi um homem muito rico. Amealhou grande fortuna, mas restituiu os patrimônios divinos. Restituiu não, deixou. Não podia trazê-lo para aqui. E saiba que não reconheço em você nenhuma autoridade moral para me doutrinar. Ora, não venha falar comigo de bondade, porque você está muito longe de ser bom. Diálogo duro. Eu já tinha ido embora antes, mas ele ficou lá. Ele ficou, Ornelas está ali segurando a marimba e vamos que vamos. E então ele resolve se colocar. A esse respeito, eu gostaria de citar uma frase de Paulo de Tarso: fiz-me fraco para os fracos, fiz-me fraco para os fortes, para suportar os fortes. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha que interessante, ele não era, ele se fez. Então, o que é que Frederico Figner faz? Ele se coloca no mesmo padrão,
na mesma condição, não fica num pedestal, estou aqui evangelizando você, ora meu irmão, porque eu sou uma autoridade, nada disso. Humildade. E o livro narra para nós que é a partir deste instante que o vampiro, o obsessor, começa a dar laivos de atenção para ele. Portanto, não é aquilo que a gente fala. A voz dele, embargada num tom de sinceridade, com humildade, ele diz que faz uma prece e envolve aquele espírito. E ele começa a ter laivos de sensibilidade a ponto de ouvir Frederico Figner. Esse antídoto chamado humildade é fortíssimo. Esse precisamos ter. Esse é o convite constante. Porque em todas as situações da vida, a primeira coisa que a gente faz é querer projetar o ego. É querer se colocar como senhor da verdade, é querer achar que o nosso posicionamento é melhor do que os dos outros. Enfim, que aquele ponto de vista que a gente tem é só a vista de um ponto, mas a gente acha que é um ponto de vista. Que ele é único, que é como se tudo aquilo que a gente tocasse, como se a gente fosse um vagalume, né? Tudo que toca brilha. É uma projeção de um egoísmo que precisa ser trabalhado em nós enquanto médiuns. Mas o livro continua. Ele cita aqui alguns instantes, algumas disposições de características da mediunidade, que o tempo é muito vigoroso, a gente não vai poder comentar, mas nós gostaríamos de citar aqui, nesse trecho, olha que interessante. O espírito encontra uma espécie de gozo em atormentar, a impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerba. Esse trecho que a gente resolveu descolar aqui, falando sobre a impaciência, é que, na verdade, quando encontrarmos um espírito que, de alguma forma, deseja incutir em nós pensamentos que reconhecermos não serem nossos, mas estarem a nós sendo intuídos, qual que deve ser o nosso comportamento? Deve ser o comportamento da paciência. Como se assim, eu vou ganhar esse cara pelo cansaço. Eu vou ganhar ele pelo cansaço. Eu vou levar ele para a reunião mediúnica, eu vou levar ele para o encontro da mediunidade, eu vou levar ele para o culto cristão no lar, eu vou levar ele para um monte de lugar. Agora ele vai ver. Ele está comigo? Eu vou levar ele para a reunião de desobsessão, vai que vai desobsedado também. Eu vou levar ele para um monte de lugar. Eu entendi, eu tenho 5 minutos. Bom, esse exercício de paciência, esse exercício é um exercício que o médium faz. Então, no momento em que ele começa a se melhorar, o espírito, desse aí eu vou desistir. É o que o Divaldo colocou a esse respeito, um espírito que durante 30 anos, não são 3 anos, nem 3 dias, nem 3 semanas, 30 anos o acompanhava. Inclusive, quando o Divaldo ia fazer uma palestra, ele conta isso para nós, né? Que daí o espírito, inclusive, uma das vezes chegou e se levantou e falou qualquer uma coisa. E com a mediunidade de Divaldo, ele achou que era o público, mas era o espírito, fazendo o contraponto daquilo que ele estava dizendo. E durante 30 anos, até que chega um dia que aparece colocam na mansão do caminho uma criança. Todo mundo conhece essa história, né? E essa criança, na verdade, era a mãe reencarnada desse espírito. E o espírito pergunta assim, essa que está aí, tu amas? Aí ele até brinca e fala assim, acabou de chegar, né? Dá um tempo aí para ver se Porque o amor é um processo de convivência. Não é instantâneo, é uma conquista através de um enlace. É 1 quilo de sal, 1 grama por dia dá alguns anos, né? Então, eles dialogam e o espírito passa a apoiar o Divaldo no lugar de fazer o contraponto do acompanhamento em nível de obsessão, baseado não naquilo que ele falava, mas no que ele fazia. Porque aí ele foi conquistado por um enlace afetivo. De maneira que, então, a mediunidade deve ser para nós
esse veículo ponte. No lugar do mundo que está aí hoje, servindo de muro, de antepara, a mediunidade servir-nos-á de ponte. No lugar do mundo que se transforma em mãos fechadas, a mediunidade é aquela que distende a mão, é aquela que ampara. Só que para que nós nos transformemos em equipamentos úteis, a gente precisa se transformar em pessoas úteis. Porque semelhante atrai semelhante pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. É uma lei. Os corpos atraem corpos e se repelem por ações, por forças. Existem 4 forças no universo: força nuclear fraca, força nuclear forte, força eletromagnética e força gravitacional. E eu aqui, na minha quase que infantil pretensão, proponho uma 5ª força, a força do amor. A que nos reúne. Porque quando a gente diz assim, na questão em que trabalhamos muito isso no movimento espírita, na lei de causa e efeito, a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade em sentido contrário. Mas o teorema não acaba aí não. Até que forças opostas atuem por sobre ela. Que força oposta é essa? É o amor. Porque ninguém está fadado a sofrer. Você pode ter no teu planejamento reencarnatório uma doença muito cruel, mas o seu comportamento mitiga aquela crueldade. Porque o que Deus espera e quer de nós é o nosso aprendizado, não é o nosso sofrimento. O sofrimento é uma opção da criatura, não é de Deus. As dificuldades no mundo, elas nos servem como mecanismos de soerguimento. É que a nossa vivência ainda é uma vivência muito material. Quantas vidas nós temos? Uma vida. Mas encarnação nós temos várias. Mas às vezes não se percebe disso. A gente acha que o carro do ano, que a casa própria, que 200 MBAs, que 300 pós-graduações, que não sei quanto, que os títulos, eles representam coisas muito importantes para nós. São instrumentos, sim. Mas na fórmula da física, tudo isso é a força. E o deslocamento? E a ação no bem? E a mediunidade servindo como ponte, como elo, né? Entre a criatura e o Criador. Aonde é essa mediunidade bendita que perpassa pelo nosso comportamento? Onde é essa ponte? Onde encontramos essa ponte? A esse respeito, nós gostaríamos de encerrar as nossas reflexões trazendo um poema de Maria Dolores, que eu ouvi muito quando era criança, de minha mãe, aonde Maria Dolores traz para nós justamente essas reflexões, aonde Maria chama de a ponte de luz. E aí, a narrativa, ao sabor da nossa emotividade, diria mais ou menos assim: terminara Jesus a prédica no monte. Nisso o apóstolo Pedro se aproxima e diz-lhe: Senhor, haverá uma ponte que nos conduz ao alto, ao belo, que brilha muito acima? Conforme ouvi de tua própria voz, sei que o reino do amor está dentro de nós. Mas haverá no além o país da beleza, mais sublime que o sol em fulgor e grandeza. Onde há, Senhor, esse divino acesso? Jesus silenciou como entrando em recesso da palavra de luz que lhe fluía a jorro. Circunfagou o olhar pelas pedras do morro e, depois de cumprida reflexão, falou ao companheiro: Ouve, Simão, em verdade esta ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas devemos segui-la por estrada que não é bem a antiga estrada humana. E qual, Senhor, esse caminho? Tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar: coração que eu escolho às vezes vai sozinho, e quase que não encontra senão renúncia e dor, solidão e amargura. Conquanto viva e pratique a lei do bem, sofre o assédio do mal que o vergasta e procura reduzi-lo à penúria e ao desfalecimento. Quem busca nesta vida transitória esta ponte de luz para a eterna vitória, conhecerá de perto o sofrimento. Que haver amar os inimigos não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes.
viverá para o bem a todos os instantes. E ainda que o mal se te pareça o vencedor, entregando-se a Deus, doará mais amor. E ainda, Pedro, que a morte se lhe imponha, ferindo-lhe a vergonha, suportará pedradas sem ferir. Desculparás injúria e humilhação se deseja elevar o coração, aponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado, entregue à própria sorte, encontrava na cruz o impacto da morte. Silencioso, sozinho, desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia, ante o céu anunciando aguaceiro violento, Pedro foi ao Calvário, aflito e atento, envergando o disfarce. Queria ver o mestre. Aproximou-se para sentir-lhe o extremo desconforto. Simão chorou ao ver o amigo morto. E ao fitá-lo, magoado longamente, ele ouviu de repente uma voz a falar-lhe das alturas: Pedro, segue, confia, crê somente. Recorda os pensamentos teus e meus. Esta cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhavas, alta e bela, para o reino de Deus.